Olá galera, beleza? Vamos falar um pouquinho aí da Primeira República ou da República Velha, tá? Então é importante ressaltar, gente, que passei maiores informações junto aos textos, também procurem os vídeos que eu passei, vocês terão maiores informações. Aqui eu vou passar um resumo para que vocês tenham ideia do que o tema aborda. Tá, então vamos lá. Galera, vamos analisar os fatores antecessores. O Brasil era uma monarquia liderada por Dom Pedro II. Dom Pedro II controlava sozinho, ele mandava e o resto obedecia. E também existia a escravidão. E nisso, a boa parte, né, da ala militar que foram compostas. A Guerra do Paraguai, gente, que ocorreu anos antes, fortaleceu esse exército. O exército ganhou força, ganhou prestígio e as alas políticas defendiam tanto a abolição, né, da escravidão que tinha ocorrido, né, o Brasil foi o último país a libertar os escravos. E também movimentos republicanos, ter um governo com maior flexibilidade, com democracia de fato. Então, só que engraçado, em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. Foi democrática? Não. Ocorreu um golpe de Estado. Então, os militares deram um ultimato a Dom Pedro II, que acabou fugindo, né? Voltou para Portugal. E quem assumiu como primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca liderou por 2 anos, de 1889 a 1891, devido ser um presidente extremamente linha dura, bem autoritário, né? Enfim, ele foi deposto. Então, e quem assumiu foi Floriano Peixoto em 1891, tá? Líder também da ala militar, que o período de 1891 a 1894 ele é chamado de República da Espada. Por que a República da Espada? Porque nesse período o Brasil foi governado por militares, tá? E o Brasil só foi ter seu primeiro presidente civil nesse mesmo ano, 1894, quando Prudente de Moraes assumiu o trono, né? O poder, né? Olha, eu tô com a monarquia. Então, ele assumiu a presidência do Brasil em 1894, tá? Então, quando assumiu o Prudente de Moraes, começou-se a existir uma política chamada café com leite. O que consistia nisso? Existiam as maiores oligarquias. Oligarquia, gente, lembrando, quer dizer governo de poucos, tá? Vendo uma expressão do grego. Então, o que acontece? Então, os maiores fazendeiros, quem realmente, os mais bambambãs, os barões do café, né? E, enfim, pertenciam a São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era o maior produtor de café do país e Minas Gerais o maior produtor de leite. Vem a expressão café com leite. Nisso, devido serem os que mais tinham dinheiro e poder, né? Dinheiro é poder, né? Nisso, né? Ocorreu a possibilidade de eles revezarem. O que eles fizeram? É o seguinte: a gente tem poder, a gente tem prestígio. Vamos fazer o seguinte: vamos revezar. Então, eu vou indicar um candidato do partido de São Paulo e depois o Partido Republicano de Minas. E alternando. E isso ocorreu. Aí vocês imaginam, vocês perguntam para mim, como o povo, ele aceitava tudo isso? O povo, ele aceitava isso caladamente? Galera, a gente tem que analisar que no final do século XIX e no início do século XX, boa parte da população era analfabeta. Então, um dos requisitos que a eleição ela exigia é que eram pessoas, homens, somente homens, mulheres não votavam, e homens alfabetizados maiores de 21 anos. Basicamente, gente, 80 ou até mais do que essa porcentagem, 90% da população desse período era analfabeta. Então, praticamente poucos votavam, né? Contando aí todo o país. E outro fator também que era determinante na escolha tanto do representante de São Paulo e de Minas Gerais. Existia um processo chamado coronelismo. O que é o coronelismo, tá? Ele era uma espécie de os grandes fazendeiros daquela região. Eles eram, de certa forma, mandavam naquela cidade. Então, geralmente, para você trabalhar, você precisava ter amizade com o coronel, ou pelo menos respeito do coronel, para trabalhar na fazenda, para trabalhar em algum lugar que era do coronel. O coronel às vezes mandava até mais do que o representante da cidade político. Então,
E tem um detalhe importante: o voto era aberto, é o chamado voto de cabresto, tá? Voto forçado. Por quê? O voto ser aberto, gente. Então o coronel falava: ó, você vai votar no fulano, amigo. Não, mas eu não quero votar. Ou você vota, ou você perde seu emprego e manda os jagunços ainda te dar um sopapo, né? Era simples assim. Essa possibilidade, obviamente, as pessoas que ainda votavam, obviamente, votariam no candidato que o coronel queria. Então era uma relação que seria entre a política dos governadores. O que é a política dos governadores? O presidente falava o seguinte: vamos lá, o presidente de Moraes chegava, o que foi o primeiro presidente, ou qualquer outro presidente desse período da Primeira República, falava o seguinte: ó, eu quero eleger um candidato, né? Ou seja, São Paulo de Minas. Porém, você me ajuda a ser eleito e contrapartida, governador do seu estado aí, você faz o que você quiser no seu estado. Você manda, não vou nem ligar. Se vira, faz o que você quiser. O governador, ótimo, vou ter autonomia, vou mandar e desmandar aqui no meu estado. Então, vou ajudar. Aí, o que o governador tinha que fazer? Ele tinha que falar com os coronéis daquele estado. Coronel, dá um jeito aí, faz a galera votar e quem a gente quer. Então era assim a política, né, nesse período. E não existia essa preocupação com o social, ajudar a população, né? Os presentes daquele período eram extremamente inerentes, não estavam nem aí pro povo, basicamente só queriam se eleger e basicamente não existia esse política social, até porque eles não dependiam do povo para ser eleito dentro dessa lógica, né? Isso não é democracia, de fato. Então, a Primeira República aí teve alguns presidentes, né? Vou listar aqui a lista dos presidentes, aí vocês vão ver na tela, tá? Então, o que a gente pode marcar a Primeira República? Primeiro, o voto aberto, tá? A política dos governadores. Podemos marcar também o coronelismo, a gente pode marcar isso também. Qual uma característica específica, né, também? O poder do café e do leite, né? Principalmente do café, os barões do café. Então, também podemos falar que o Brasil era uma república cafeeira, né, nesse período, porque basicamente as exportações brasileiras eram vindas do café, tá? Essa é uma característica. Outra coisa que também é importante a gente ressaltar que ocorreu um golpe militar na proclamação da República. Então, a população não participou da proclamação da República. É importante também vocês ressaltarem esse termo. O período da Primeira República ela durou de 1889 até 1930. Quando é o fim da Primeira República, vamos dizer, do aspecto moral? Quando ocorreu em 1930, lá nas eleições de 30, era a vez de Minas Gerais. Tinha o presidente Washington Luiz, que ele foi presidente de 1920 a 1930, e ele era de São Paulo. Então era a vez de Minas. Então Minas já estava esperando que o Washington Luiz indicasse, ou o Partido Paulista indicasse um campeonato. Tô com futebol aqui, saudade de futebol, sabia? Nessa quarentena. Então assim, que ele tinha que indicar alguém mineiro. O acordo deles era esse. Só que São Paulo falou, foda-se. Por que o foda-se? É importante ressaltar, gente. Em 1929, um ano antes do período aí da eleição, ocorreu o chamado a crise de 29, que é o crash da bolsa. A bolsa de valores no Dow Jones dos Estados Unidos, ela basicamente quebrou devido a uma crise econômica causadas aí várias empresas faliram e os Estados Unidos era o maior comprador de café do Brasil. Então os cafeicultores perderam muita força, porque eles não tinham dinheiro. Basicamente, como eu lembro para vocês, o dinheiro nesse período era poder. Então, como eles tiveram também caíram as exportações do café de uma maneira muito violenta e eles perderam um pouco de representatividade. E foi aí que ocorreu aí o grande choque entre eles. E até só para depois aí vai entrar um outro tema, que é a Era Vargas, que vocês vão aprender em breve. Então eles indicaram o Partido Paulista falou, Dani, vou indicar Júlio Prestes. Júlio Prestes a presidência e contra. Aí os mineiros viram que São Paulo, Minas Gerais, São Paulo tá na trairagem, hein? Então não vou apoiar o paulista, não. Apoiaram o candidato gaúcho Getúlio Vargas. Júlio Prestes ganhou, né?
porém, na prática, quem de fato acabou assumindo foi o Vargas, mas aí é uma outra história, gente. Só para dizer como foi o fim deste período, tá? Golpe sobre golpe. Vocês vão entender o porquê. Galera, eu também vou falar um pouco das revoltas, dos movimentos sociais que ocorreram no período da proclamação da República, que é muito importante. O que ocorreu? Ocorreu a revolta da vacina, tá? Ocorreu a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, tá? Esses foram aí bem marcantes. E, de uma certa maneira, existia também o cangaço. O cangaço eu pretendo depois falar particularmente sobre esse movimento, então eu vou falar muito brevemente dele, tá? Então, vou falar rapidamente aqui vou resumir a revolta da vacina. A revolta da vacina, galera. Falta mais revolta da chibata, tá? Também. Então, vamos falar da revolta da vacina. A revolta da vacina, gente, foi um movimento. Rio de Janeiro era um estado que estava se desenvolvendo. Na época, o presidente Rodrigues Alves queria transformar a capital brasileira, que era o Rio de Janeiro ainda, né? O Rio de Janeiro era a capital do país naquele momento, transformar na Paris tropical, né? Então começou a urbanizar aquela região, deixá-la bonita. Só que em detrimento disso, começou a expulsar muitos moradores dos cortiços dessas regiões. E muitos foram aí se deslocando para os morros. Os morros tiveram sua formação lá, né? Não que já tinha antes, mas começou a crescer de uma forma vertiginosamente falando, foi nesse período. Logo, gente, dentro disso tudo, desse contexto, dessa revolta que o povo tinha, estão expulsando a gente, querem matar a gente, querem matar pobre, enfim. E na época não era muito difícil não querer matar pobre. Existia uma campanha para erradicação da varíola. Varíola era um vírus mortal naquele período, né? Não que seja até hoje, mas ele é controlado com vacinas. E na época as pessoas não conheciam a vacina. Vacina é um negócio de 100 anos menos para trás. Então ocorreu uma campanha para imunizar essa população. E a população, imaginando aquela história, gato escaldado tem medo de água fria. Então eles imaginaram, peraí, essa vacina deve ser para matar a gente, hein? Aí tem aquele boato, sempre rola um boato, ó, tem meu amigo que tomou e morreu, né? E aí as pessoas ficam com medo e pensam que essa vacina foi negativa. Na realidade, era uma vacina comum até para ajudarem eles. Só que a população, que eu até compreendo o lado da população, talvez no lugar dos populares eu também pensaria igual, começaram a criar um movimento de revolta em repulsa a não tomar a vacina. Então foi esse basicamente a revolta da vacina. E posteriormente aí foi aí abafado, né? Depois, vamos falar também da Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi um movimento que os marinheiros brasileiros recebiam castigos corporais e que um dos marinheiros, chamado João Cândido, né, o almirante negro, né, o marinheiro negro, né, enfim, ele questionava esses castigos corporais, então ele liderou um movimento de revolta e que acabou culminando aí no fim dos castigos corporais, né? Então você fazia algo errado, você tomava chibatada, era isso. Então, galera, vamos falar um pouquinho também sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um movimento bem no começo ali da Primeira República, 1896 a 1897. Então, muitos dizem que começou em 1895, historiadores. É retratado essa história no livro Os Sertões de Euclides da Cunha, é importante. Quem puder ler, é um livro muito bom e dá para que vocês aí tenham maiores informações. Então, a Guerra de Canudos, galera, foi um dos movimentos messiânicos, que é um movimento através de um líder que é considerado salvador, né? Por isso o termo messiânico. Então, a região do Nordeste, galera, é uma região muito abandonada. Como você falou, o presidente tava nem aí, tava andando, dane-se aí vocês, não vou ajudar vocês. Então, a população do Nordeste era a mais castigada até hoje, mas no passado era bem pior. Então, chegou um líder Antônio Conselheiro, que era contra a república, ele acreditava na monarquia, era o melhor regime, que achava que a república era o regime da libertinagem, blá blá blá. E nisso ele começou a reunir
é, pessoas na causa dele, fiéis, e muitos seguiam com o Antônio Conselheiro, na região do Arraial de Canudos. Então, quando o exército viu, o exército não, o governo na época, que estava sob a gestão aí de Prudente de Moraes, viu que, peraí, essa galera aí não tá, já tá começando a se recusar a pagar os impostos. Então, quando começa essa história dos impostos, aí que o barato fica louco, né? Porque o governo não tá nem aí, cobrava-se impostos de uma forma abusiva, né? O governo só tinha presença para cobrar impostos. Então, a população se fechou contra ela, ficou uma região, se declararam-se autônomos contra a república, e o exército tentou fazer fizeram 5 expedições, né? Expedições fracassadas, né? Então foram humilhados nas primeiras expedições, imaginavam que iriam vencer, porque era um monte de famintos e que tinham uma vantagem, eles conheciam o terreno. Então, em 3 expedições que fizeram em Canudos, o exército foi humilhado, simplesmente humilhado. Então, tiveram que reunir um grande exército, uma mobilização de guerra, né? E aí, infelizmente, Canudos, né, toda aquela população, ela foi arrasada, né? O próprio Antônio Conselheiro também morreu aí durante esse embate. E a região ela foi de fato recuperada. Então, foi um movimento messiânico daquela região do Nordeste de Canudos, na Bahia hoje. Tem também a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito entre as fronteiras aí, entre Paraná e Santa Catarina. Foi um período ali que nas demarcações de terra, né, um discorda, esse é meu território, esse é seu. Então a Guerra do Contestado também tinha um líder também messiânico, né, João Maria, e que da mesma forma ocorreu aí uma repressão por parte do exército para poder controlar. Esse movimento ocorreu um pouco depois, ele ocorreu lá no início do século XX, nos anos 10 ali. Então, esse foi o segundo movimento que é chamado da Guerra do Contestado. Encerrando, gente, só vou falar brevemente que é um movimento que se iniciou também no Nordeste. Como eu falei, o Nordeste é uma região agada, um movimento que é o chamado cangaço. Cangaço liderados por Lampião, né? E também tinha o Corisco, né? Eles atacavam grandes fazendeiros, né? E eram, para alguns, né, principalmente na região do Nordeste, alguns chamavam eles de assassinos, né? Alguns eram chamados de Robin Hood, o Robin Hood brasileiro, porque de certa maneira eles ajudavam ali os miseráveis, né? Principalmente os flagelados, né? Eles atacavam somente grandes fazendeiros. Então existe uma grande história, tanto de glamour, né? E também de barbárie ao mesmo tempo. Então, o cangaço pretende abordar um tema que é muito importante para a gente entender o contexto do Brasil e das regiões mais abandonadas, vamos dizer assim. Então, galera, acho que fiz um resuminho de cada tema da Primeira República, tá? Maiores informações busquem, tá? Junto aos textos que eu passei, tanto ao vídeo que eu passei, tá bom? Tudo de bom, galera. Tchau, tchau.